Olá, tudo bem? Para essa questão, eu trouxe aqui um desenho com todas as imagens e seus respectivos objetos conjugados por uma lente convergente, tá? Sempre que você tiver a lente esférica, né, traçada com esse triângulozinho assim para fora, em que ele tá mais gordinho na parte de baixo, significa que a lente é convergente, tá bom? Que é aquela lente assim, ó, convexa, tá legal? Então, a partir disso, existem 5 imagens que podem ser conjugadas por essa lente, tá bom? E para traçar elas é bem fácil, porque assim, se você não tem uma forma rapidinha de você ver as imagens, você vai ter que traçar todos os raios notáveis com a lente para cada objeto, para daí você descobrir qual é a imagem que forma. Então, tem um jeitinho bem fácil, tá? De você saber qual é a lente. Lá na hora da prova, se você não se lembrar, claro que ficar decorando isso aqui tudo não é alguma coisa viável, né? Você perde um tempão da sua vida tentando decorar e quando chega na prova é capaz de a gente esquecer. Então, saiba construir essas imagens, ó. Você vai lá na hora da prova e você vai fazer assim, ó. Vai traçar uma reta aqui, que vai ser o eixo principal da tua lente. Vai traçar a lente esférica convergente aqui, com as bordinhas aqui para cima. E daí você vai fazer assim, ó. Você vai traçar os 4 pontos principais da lente, que é o foco principal, né? O foco objeto, foco imagem. Tudo bem, os 2 focos dessa lente. Lembra que é uma mesma distância para os 2 lados. Vai traçar os pontos antiprincipais. Lembra que o ponto antiprincipal é 2F, né? É na medida do raio ali. Então, o ponto antiprincipal é uma mesma distância de F do que F está aqui na lente. Você vai traçar esses 4 pontinhos. E daí, você vai botar as 5 possibilidades de objeto. Quais são? Em relação a esses pontos, né? Você tem o objeto antes do ponto antiprincipal, você tem o objeto no ponto antiprincipal, você tem o objeto entre o antiprincipal e o foco, você tem o objeto no foco e você tem o objeto entre a lente e o foco. São 5 possibilidades de objeto, todas as imagens vão girar em torno dessas posições de objeto, tá bom? Sendo o objeto real, claro. Então, você vai assim, ó. Você vai traçar esses cinco objetos e você vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só traçar os numerozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, na ordem que você conhece, tá bom? Isso não muda nada. 1, 2, 3, 4, 5, na ordemzinha ali. Aí, para as imagens, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui do outro lado e vai desenhar uma escadinha de imagens. Ó, uma escadinha menor, uma escadinha um pouquinho maior e uma escadinha maior. Tudo bem? Percebe, ó? É uma escadinha aqui de imagens, tá bom? Bem inclinadinho assim. Parte do foco ali, desenha uma pequenininha, uma maiorzinha e uma grandona. É isso que você precisa lembrar. Daí, a outra vai estar aqui, ó, tá? Vamos lembrar aqui, ó. Você vai vir aqui e vai fazer 1, 2, 3, 4, tá? Igual você fez aqui em cima. Daí você vem 1, 2, 3, 4. A 5 é o que vai um pouquinho diferente, mas fica fácil de lembrar, que é uma bem grandona. Você vem aqui e desenha uma bem grandona. Pronto, do outro lado, tá? Daí, ó, é só você vir aqui e fazer a referência. O objeto 1, ele vai ter a imagem aqui no 1. Essa imagem vai ser o quê? Vai ser a primeira, vai ser a pequenininha que está ali. Então, eu sei que a imagem que o objeto antes do ponto antiprincipal conjuga é uma imagem entre o foco e o ponto antiprincipal. Ela é real, ela é invertida e ela é menor, beleza? Aqui, no ponto antiprincipal, vai ser a segunda imagem, né? 2 com 2. Essa daqui era um pouquinho maiorzinha, lembra? Se essa daqui é menor e essa é um pouquinho maiorzinha, significa que essa daqui é do mesmo tamanho. Então, uma imagem no ponto antiprincipal gera o quê? Gera uma imagem real, invertida
de mesmo tamanho, igual, no ponto antiprincipal, lá da imagem. O objeto 3 aqui, entre o ponto antiprincipal e o foco, é o 3 aqui, você coloca na ordem que tá, igual tudo. Então, fica o 3, a imagem é grandona, né? Então, ela é real, invertida e maior do que o objeto. A imagem 4, que está no foco, isso aqui é para todo, tá? Todo espelho, toda lente, tudo. Se o objeto está no foco, a imagem está no infinito, tá? Por isso que eu botei o 4 aqui do lado sem nenhuma imagem, porque a imagem não se forma, ela fica no infinito. Não há a formação nítida da imagem, tá? Então, você pode botar o 4 aqui só no espaço, para você lembrar que vai estar no infinito e que você não vai ver. Depois de você fazer aqui as imagens, você tem que lembrar que vem aqui para cima uma grandona, tá bom? Essa grandona aqui vai ser a 5, seguindo a ordem, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vem aqui, faz a grandona, que é a imagem para o objeto 5. Entre o foco e a lente, eu gero uma imagem virtual, direita e maior do que o objeto, tá? Lembra que para a lente é um pouquinho diferente do objeto, tá? Perdão, do espelho. No espelho, a gente tem que o que está do lado da superfície refletora é real e o que está atrás da superfície refletora é virtual. Mas na lente, a gente tem que o que está do lado do objeto é real e o que está do outro lado do objeto aqui também é uma imagem real. Entende? O real aqui da lente é o quê? É a imagem se formar no outro lado. Afinal, quando você bota uma lente, a intenção é que você veja a imagem do lado que você colocou a lente aqui, ó. Se eu quero o objeto aqui, eu estou segurando uma lente. Meu objeto está aqui. A minha lente está aqui nos meus dedos. Então, eu quero ver a minha imagem acima da minha lente, nesse ponto aqui, ó, acima da minha lente. Então, essa daqui é a real, tudo bem? Por onde os raios passam, onde a imagem pode ser projetada e onde a imagem é formada pelo encontro dos raios. E a imagem virtual é a imagem que está do lado do objeto. No espelho é ao contrário, e na lente é assim. A imagem que está do lado do objeto é virtual, e a imagem que está no lado contrário ao objeto é real. Tudo bem? Então, é essa conformação aí que você precisa saber para traçar as imagens para a lente convergente. É só traçar os objetos aqui e depois fazer a escadinha de imagens, e a escadinha terminar lá em cima com o 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Sempre fazendo isso vai dar tudo certo. Vamos lá ver. A01. 1, a imagem formada por 1. Lembra? A imagem formada por 1 é aqui, ó. Ela é real, invertida e menor. 1 é similar àquela obtida por uma lupa. Vamos pensar. Quando tu usa uma lupa, tu quer que a imagem fique menor? Não, né? A gente sempre usa a lupa com o negócio lá do detetive, que a gente se refere ao detetive, a gente quer aumentar aquele objeto, a gente quer ver aquele objeto ampliado, como a gente usava na aula de ciências também, que a gente botava a lupazinha ali e queria ver aquilo ali ampliado, tudo bem? Qual é a imagem ampliada? Tem a 5 e tem a 3. Mas quando tu usa a lupa, tu vai querer ver uma imagem ao contrário? Se eu botar a lupa ali, eu vou querer ver aquela imagem de ponta cabeça? Não, a gente quer ver a imagem normal, como ela é, certo? Então, é a 5, por quê? Porque é maior e porque ela é direita, ela está no mesma direção, no mesmo sentido do objeto. Entende? Ela não está de ponta cabeça, não está invertida. E é isso que nós queremos. Então, a imagem da lupa é o quê? A 5, tá? A imagem aqui da 1 é essa daqui. Então, não é. Se a imagem da lupa é a 5 e a imagem do objeto 1 é essa daqui, não é a mesma coisa. 0,1 está errada. 2 é igual à imagem conjugada por um espelho plano. No 2 aqui é no ponto antiprincipal. Daí tu vem aqui no outro ponto e a imagem é do mesmo tamanho. Isso dá uma enganadinha. Por quê? A imagem é do mesmo tamanho, beleza, é igual ao espelho plano. Mas no espelho plano, a imagem é virtual, de mesmo tamanho
E também enantiomorfa, né? Que é aquela coisa assim de que a direita fica esquerda e o esquerdo fica direito, né? Então, não é a mesma coisa, porque aqui tá invertido, né? Para começar, de que aqui a imagem tá de ponta cabeça, quando tu te olha no espelho plano, tu não te vê de ponta cabeça, tu vê normal, então já tá errado por aí. Apesar de ser mesmo tamanho, essa imagem aqui é real, já contraria o espelho plano, onde a imagem é virtual, e também essa questão do enantiomorfo até obedece. Mas o fato de ser virtual não obedece, né? Porque a imagem ali é real, tá? E o direito e o invertido também não se igualam, então tá errada. O 3 tem a mesma natureza da imagem projetada em uma tela. Quando a gente fala em natureza, a gente fala em a imagem ser real ou virtual, tá? Então vamos ver aqui, ó. O objeto 3 tem a mesma natureza da imagem projetada em uma tela. A imagem projetada em uma tela é uma imagem real. Então, se eu venho aqui, tá do outro lado da lente, se forma pelo encontro dos raios de luz verdadeira, entende? Aqui, ó, tá desse lado aqui, tá do lado oposto ao objeto, então na lente é real e tá tudo certinho. Tem a mesma natureza, pode ser projetada, então a 3 tá certinha. 4. Tem a mesma natureza da imagem obtida por um espelho convexo. Tu lembra a imagem do espelho convexo? O espelho convexo é aquela bola de Natal que a gente enxerga aqui por essa partezinha mais curvada aqui, ó, de fora. Esse é o espelho convexo. Ele forma uma única imagem, que a gente chama a imagem de VMED, virtual, direita e menor. Aqui, na imagem do 4, vamos lá na imagem do 4, perdão, ali no enunciado fala o 4 como sendo 5 aqui da nossa imagem. Essa imagem aqui forma essa daqui. Então, o objeto no ponto 5 forma esse daqui. É virtual? É virtual. Por quê? Tá do mesmo lado do objeto. Beleza? Essa parte foi. É direita? É direita. Tá no mesmo sentido do objeto. Essa parte foi. É menor? Não, é bem maior do que o objeto. Então, por isso que não dava, né? Se a gente quisesse a questão de a imagem ser igual. Contudo, como a gente quer só a natureza, né? A gente só quer saber se é real ou virtual, então tá certo. Porque eu só quero saber se ela é virtual ou se ela é real, igual ao espelho convexo. Como o espelho convexo forma uma imagem virtual, V de virtual, e essa imagem aqui também é virtual, então tá certinho. 4, a imagem formada pelo objeto 4, que no caso aqui é o 5, é real, invertida e menor do que o objeto. Errado. Essa daí é a 1, né? Real, invertida e menor do que o objeto. A imagem formada nessa posição aqui é virtual, direita e maior do que o objeto. Tá errada, tá bom? Então, gabarito fica 3 e 4.